Tem gente que tem uma confiança inquebrável no Shyamalan. Mas como as opiniões sobre esse filme estão meio fragmentadas, eu acho que a moral dele tá um pouco frágil, meio como um vidro. Desculpa, gente, eu vou me retirar. Vidro é um novo trabalho do M. Night Shyamalan e fecha uma trilogia que começou há 19 anos atrás com Unbreakable e teve continuidade há 2 anos com Split. E nesse último capítulo nós temos a reunião dos protagonistas desses filmes em uma instituição onde uma psicóloga quer que eles considerem a possibilidade dos poderes deles não existirem. O que eu gosto nesse universo que o diretor criou é que ele é muito enraizado na nossa realidade. Então ele brinca com essa ideia de que certos distúrbios que podem ser vistos como problemas são, na verdade, dons. Claro que isso exige um nível nosso de suspensão de descrença, mas a gente consegue enxergar de onde ele veio. E ele dá continuidade meio que nesse assunto agora nesse terceiro filme. Ele pega nessa questão do ceticismo, faz com que os personagens duvidem deles e, consequentemente, o público também. Então existe aquele ponto que a gente fica, nossa, será que é tudo psicológico mesmo? E eu acho que essa é uma ideia muito interessante de ser explorada. Uma coisa que eu achei bacana nesse filme e que já começa a quebrar as nossas expectativas é que os personagens não têm arcos individuais. E isso pode ser algo bem frustrante para muitos, porque a gente já nota pela divisão de opiniões sobre o filme. Mas eu achei muito legal porque, se a gente parar pra pensar, Split é um filme que só é revelado no finalzinho, na última cena, que ele tem relação com o primeiro. Então esses personagens já tiveram os seus filmes e os seus arcos. Não é que eles não têm desenvolvimento nenhum aqui. Eles têm, mas é muito pouco. E fica um pouco mais restrito ao primeiro ato e ao David Dunn. Que a gente vê o que aconteceu com ele nesses últimos anos, o que ele resolveu fazer com o conhecimento dele sobre os poderes. O problema maior desse longa pra mim é o ritmo, porque é muito inconstante. O primeiro ato é muito bacana, aí o segundo dá uma caída, tu meio que te desliga, e aí vem o terceiro, que é o mais polêmico, e eu gostei, mas eu vou deixar pra falar disso um pouco mais na frente. Mas não é por isso também que a gente vai tirar todo o crédito do Shyamalan, porque ele é um ótimo diretor, ele tem muito controle da câmera, ele sabe que planos fazer pra passar, que sensações pra gente, ele faz o setup de algumas coisas que vão se pagar mais na frente, embora aqui ele tenha deixado algumas pontinhas soltas. Mas ele também trabalha muito bem com cor e dá pra gente ver que ele tinha um objetivo final com este filme. E as atuações estão incríveis. O James McAvoy tá, assim, o monstro da atuação. E não é apenas porque ele faz o papel da besta. Sério, eu queria que ele recebesse mais reconhecimento porque ele tá com um controle absurdo de cada personalidade, dos trejeitos, do sotaque, do tom de voz, tudo. Sério, tá muito absurdo. A gente também tem o Bruce Willis, que parece que não está sonâmbulo só andando pelo set, o que é sempre uma coisa boa. Eu acho que a vibe do personagem ser muito parecida quando o ator ajuda bastante. E temos também o Samuel Jackson, que infelizmente não tem tanto tempo assim pra brilhar, o que vai confundir algumas pessoas devido ele ser o personagem titular do filme, mas quando ele aparece, ele também é incrível, né, gente? É o Samuel Jackson, ele é maravilhoso. É um filme com defeitos, vários deles até. Tem falta de sutileza do diretor, tem umas horas muito expositivas, conveniências no roteiro, e tudo isso vai diminuindo um pouquinho do produto no final. Mas eu gostei da conclusão no quesito narrativo, e pra falar melhor disso, eu vou precisar entrar em spoilers. Então eu vou deixar aqui minha nota do filme, que é um 7. E se você ainda não assistiu o filme, vai, pausa, corre, mas depois volta aqui pra me entender melhor, porque vão começar os spoilers em 3, 2, 1. O que vocês acharam quando o Thor aparece no final e salva todo mundo? Não? Calma. Então, depois de alguma reflexão, eu decidi que eu serei uma defensora desse filme, especialmente do final, porque eu gostei muito de saber que ele não estava convergindo pra uma batalha final no prédio, onde os bonzinhos vão lutar contra os malvados e eles vão vencer e yada yada yada. Não, tudo aquilo era apenas uma história de origem. E basicamente para qualquer universo de quadrinhos que você quiser. Tem gente dizendo que por isso o diretor não sabia muito bem o que ele estava fazendo. Mas eu achei que mais claro e mais amarrado, impossível.
ele tava com esse objetivo na cabeça, é uma coisa assim que eu tenho certeza. Até pelo título do filme, você vê que não é algo jogado só pra cada um ter o seu nome em um título, já que é uma trilogia. Não, o nome do Mr. Glass é o título do filme porque nada daquilo estaria acontecendo se ele não estivesse manipulando essa situação. Inclusive, eu acho que é por isso que os personagens não têm tanto desenvolvimento. No final, eles são apenas peões para o jogo que o Glass estava articulando. Tudo bem que isso fez com que o segundo ato tomasse um baque, mas eu achei uma decisão corajosa. Além disso, eles também vendem o Mr. Glass muito como o vilão do filme. E eu não achei que é necessariamente isso, porque o filme não é preto no branco. Ele tem lados, é claro, mas eles são cheios de nuances. Por exemplo, o David era pra ser o herói, mas ele bate nas pessoas e age fora da lei. O Kevin é um serial killer, mas na cabeça dele, ele está ajudando a salvar o mundo de pessoas impuras e protegendo aquelas que já sofreram um trauma. Inclusive, ajuda a Casey a colocar o tio dela que abusava dela na cadeia. E ela ficou, aparentemente, agradecida por isso. O Elijah, claro, também mata as pessoas, mas ele faz tudo isso com um objetivo maior, porque ele acha que o mundo merece a verdade sobre pessoas com poderes. E até a psicóloga, no final, também estava tentando tratar essas pessoas da melhor maneira possível, tentando salvá-las, fazendo elas acreditarem que elas não tinham esses poderes, mas, não conseguindo isso, ela resolve sacrificá-los por um bem maior, para proteger este segredo do mundo. Então, cada um deles é o herói da sua história. E isso fala muito sobre a gente, sobre a humanidade. Cada um de nós acha que a gente está certo e que nós somos os heróis das nossas histórias. E é simples assim, não precisou de uma grande Pepsi twist que puxa o teu tapete e faz tu rever o filme inteiro de outro ponto de vista. Não, aqui a gente tem um final que traz umas revelações que fazem tudo se encaixar melhor, mas não necessariamente é uma informação nova. E tudo bem, esse filme não precisava disso para funcionar. Essa ideia de que o mundo precisa de equilíbrio já vem sendo mostrada desde o primeiro filme. O Elijah fala pro David que se existe alguém tão frágil quanto ele, o oposto também deve ser verdade. E para quem adora uma conspiração, a ideia de que existe uma organização secreta que controla isso também faz muito sentido, assim como o Elijah saber da existência deles, porque ele é um mestre em história em quadrinho. E isso também já é um ponto batido em várias HQs. Acho que o que também tá decepcionando muita gente é o fato de, que nem eu já falei, o filme ficar instigando que haveria um super clímax numa batalha final. E quando eu ouvia que o final era insatisfatório e eu percebi que estavam falando muito esse negócio do prédio, eu pensei, ah não, isso não vai terminar com uma batalha de computação gráfica igual qualquer outro filme, pelo amor de Deus. Então eu amei que não foi isso, que o plano do Glass era muito maior. Isso mexe com a expectativa do público e eu entendo quem vai sair frustrado por causa disso. Mas se a gente for prestar atenção, ele já tinha colocado algumas ideias ali pra aflorar, pra no final isso fazer sentido. Como, por exemplo, toda aquela questão das câmeras. Era óbvio que aquilo ainda ia voltar. E como o Elijah mesmo fala pro Kevin, o superpoder dele é a inteligência. Então, óbvio que teria ali também um master plan, que tudo aquilo ali era a missão suicida que a psicóloga falou. Outro ponto que tá sendo xingado e que eu acho que não merece é... Sério? Ele morre numa poça? É isso mesmo? E, gente, a gente vive num mundo que a gente tem Marvel, DC, Sony, animações, séries, longa-metragens e quase em nenhum deles o herói morre. Era mais disso que vocês queriam? Eu achei maravilhoso o jeito mundano que eles morrem, especialmente o David. Isso mantém aquela ideia de que nós estamos com um pezinho no mundo real e não numa completa fantasia quadrinesca. Esse mundo onde a doença do Glass realmente existe, esse transtorno de múltiplas personalidades também, e um cara que tem um poder tão forte tem também uma fraqueza igualmente besta. Então, volta aquela história de equilíbrio. Tudo que eu vejo de reclamação, como a falta da jornada do herói, as mortes, as não batalhas, são coisas que nós já temos em outros filmes baseados em HQ, pelo menos 3 vezes por ano. Então eu fico muito feliz que Glass não tomou este caminho. E eu gostei dessa conclusão, embora a execução não tenha sido excelente.
Mas e vocês? Qual foi a opinião de vocês sobre esse capítulo final da trilogia? Deixem nos comentários abaixo, se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!